Então, galera, muito bom dia novamente, né? A gente vai trabalhar aqui uma aula de repertório para a prova de redação de vocês, cujo tema é o envelhecimento e os direitos da população idosa no Brasil. É um tema muito complexo, tá? É um tema que tem o seu grau de dificuldade, o seu grau de complexidade e que deve ser trabalhado com muita delicadeza, com muito carinho, para que você não perca o norte, né, da sua redação. Tá? Vocês têm apenas 30 linhas, então é uma coisa que tem que estar muito bem planejada, tem que estar muito bem estruturada, porque muitas vezes acontece aquele indivíduo que vai escrever uma redação achando que que vai fazer uma psicografia, né, que vai simplesmente baixar um espírito nele, ele vai lá e escrever de uma vez. Gente, redação, como qualquer texto, é planejado. Você planeja antes o que você vai escrever, você monta uma estrutura, tá? Você monta aquilo que você quer, o esqueleto que você quer construir, e depois você vai montando, né, construindo, preenchendo esse esqueleto com os órgãos, com os músculos, com os nervos, né, com tudo aquilo que vai compor sua redação. Tá? Então, como começar uma redação com esse tema? Eu sugeriria duas maneiras. Você pode começar pela via artística, tá? Eu acho de uma riqueza assim, de repertório sociocultural muito legal você descrever um quadro, você começar falando sobre uma determinada obra, tá? E aí eu citei aqui a obra do Francisco José de Lucientes Goya, tá? Ou popularmente conhecido como Francisco de Goya ou de Goya. Tá bom? Francisco de Goya pintou esse quadro aí maravilhoso que fala sobre Saturno, né, devorando um filho. Saturno é uma alusão ao titã Cronos, que é o representante do tempo, tá? O tempo voraz, que tem uma fome, o tempo que devora a todos, né? O tempo que vai nos aniquilando dia após dia nessa contagem regressiva, né? Nessa marcha na qual todos nós estamos caminhando para a morte. Tá? Então, ninguém escapa do tempo e ninguém sai dessa vida vivo. Todos nós iremos morrer. Tá? O que interessa é a forma como nós iremos ter essa trajetória até a morte, porque todos nós vamos morrer. E quando a gente se esquece que vai morrer, a gente se esquece que vai envelhecer. Isso acontece muito com os jovens, isso acontece muito com a sociedade de uma maneira geral. A gente não pensa na velhice, a gente não pensa na fase idosa, a gente não se planeja para essa última etapa da vida, que é a etapa que nós estamos mais sensíveis, que é a etapa que nós estamos mais frágeis e mais necessitados. Tá? E por nós não pensarmos nessa fase enquanto sociedade, olha como isso pode ser marcante na sua introdução. Por nós não pensarmos, por nós não lembrarmos que Cronos irá nos devorar, enquanto sociedade, a gente não cobra ou não tende a cobrar das autoridades, do Estado e do governo políticas que melhorem ou que deem qualidade a esses indivíduos, a essa faixa etária da vida. Tá? Porque se a sociedade se esquece que isso vai acontecer, a sociedade não cobra. Né? Os indivíduos eles têm uma péssima mania de pensar apenas no imediato, de pensar apenas naquele momento imediato, naquele momento, né, que você vai viver. Mas a gente não pensa no posteriori, aquilo que está a longo prazo. Esse imediatismo social, né, que eu vou chamar de imediatismo social brasileiro, faz com que a gente não se importe com esse primeiro momento, com esse último momento da vida. Tá bom? Alguma pergunta até aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, continuando, prosseguindo. Uma outra forma de você trabalhar a introdução é você indo pela perspectiva
racional. Você vai sair um pouco da perspectiva artística e vai para a perspectiva racional. Aí é uma outra introdução, tá? Você pode começar pelo campo das artes, como eu acabei de falar, ou você pode começar pelo campo do direito, né? E muito recentemente, né, somente em 2003, é que o Brasil criou uma lei chamada Estatuto do Idoso, tá? A Lei 10.741, que traz as principais, né, diretrizes de como o Estado, né, deve, né, garantir os direitos desses grupos, desse grupo social, desses indivíduos. Então é bom lembrar, se é direito de um, é dever de outro. Se é direito de um, é dever de outro. Então, o idoso no Brasil, ele tem determinados direitos garantidos pela Lei 10.741. Se você quiser começar a sua redação de maneira mais técnica, de maneira mais institucional, você pode começar por essa lei. Professor, eu posso começar a minha introdução citando Goya e citando a lei? Olha, você pode fazer o que você quiser. Eu não recomendo. Eu estou fornecendo para vocês aqui caminhos, tá? Você tem dois caminhos diferentes. Um é o caminho artístico, poético da coisa, que eu particularmente seguiria, mas assim é uma escolha pessoal, individual. E outro é o caminho técnico, tá? O caminho que você já pode começar a sua redação diretamente técnica, citando a lei e a importância dessa lei. Tá? Quais são os principais destaques dessa lei? Essa lei deve proteger os idosos da violência e do abandono. Tá? Ela deve garantir aos idosos, né, acessibilidade ao mercado de trabalho, assistência à saúde, direito de justiça, né, mobilidade na questão do transporte e lazer. Tá? O idoso tem direito e esses direitos eles estão resguardados por essa lei. Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Tá de buenas? Então vamos seguir.